Vamos nos voltar agora, meus irmãos, para a palavra de Deus. E depois dessa longa parada, desse longo hiato, nós vamos retomar a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Então quero pedir que você abra sua Bíblia, fique aí atento. Nós já vamos proceder à leitura no capítulo 4 de Filipenses, o último capítulo, do versículo 1 até o versículo 9. Sendo que esse texto vai compreender, meus irmãos, a mensagem de hoje e a mensagem de domingo que vem. Filipenses capítulo 4, versículo 1 até o versículo 9. Antes de nós lermos esse texto, irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo especificamente que o Senhor abra a nossa mente, abra nosso entendimento para a sua palavra. Senhor nosso Deus, que privilégio é ouvir a tua palavra, lê-la e podê-la aplicá-la às nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que este livro chegou até nós sob preço de sangue. Nós sabemos, ó Deus, do trabalho que milhares de pessoas ao redor do mundo e ao longo da história tiveram para preservar os manuscritos, para traduzi-los, para preservar, ó Deus, aquilo que era impresso. E nós somos muito gratos, ó Deus, por tudo isso. E essa noite queremos orar para que essa preciosidade, esse tesouro, fale profundamente aos nossos corações. Que a tua palavra, ó Deus, venha nos confrontar, nos mostrar a nossa realidade, nos apontar para a verdade dela e nos colocar, ó Deus, em disposição espiritual para te obedecer, para te seguir, para cumprir aquilo que ela vem nos falar. Vem agir em nossas vidas nesta noite, através do teu Espírito Santo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus fala, meus irmãos, em Filipenses capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9, texto que eu convido que os irmãos leiam comigo, da seguinte maneira, a uma só voz, do 1 até o 9. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente te direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Meus irmãos, durante todas estas semanas, o tema geral da carta de Paulo aos Filipenses, nós temos explorado, é esse que está exposto aí, a alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. No texto de hoje, e que será de semana que vem também, nós vamos verificar, meus irmãos, que Paulo agora começa a tratar de questões bem práticas a respeito de situações entre ele e a igreja dos Filipenses. E a grande ideia da mensagem de hoje e da semana que vem é a seguinte: refletindo sobre nossa vida aqui à luz da eternidade. Refletindo sobre nossa vida aqui
à luz da eternidade. Muita gente diz que quando alguém tem uma quase certeza, ou mesmo certeza de que vai morrer, a vida toma uma perspectiva completamente diferente. Obviamente, nos nossos dias e na nossa realidade, seria por causa de uma doença. Mas, por exemplo, uma pessoa no corredor da morte nos Estados Unidos, onde há pena de morte. Ou na China, onde também há pena de morte. Ou nas mãos de um Estado Islâmico totalitário e que executa as pessoas. Esta era, meus irmãos, a situação de Paulo. Agora, eu quero propor a todos nós que não é porque Paulo, neste texto e os exemplos que eu estou dando, tinham uma boa ideia, quase certeza, de que suas vidas estavam no final, de que a perspectiva tem que mudar. Na verdade, meus irmãos, se a minha perspectiva muda porque alguém me diz que eu vou morrer, é porque alguma coisa estava errada antes. E que eu estava vivendo em um certo torpor, como se eu fosse eterno. Né? Fosse algum tipo de Highlander, de vampiro, de filme, ou sei lá o quê. Ora, todos nós sabemos que nós não somos eternos, pelo menos em relação à nossa vida física. Mas muitas vezes, irmãos, nós achamos que a morte vai demorar muito. Que eu vou viver, né, talvez lá pelos 80, 90, talvez eu vou fazer como um senhor que faleceu essa semana, 104 anos de idade. É um tempo bom, né? Mas nós sabemos, meus irmãos, como diz o velho adágio popular, que para morrer basta estar vivo. Então, meus irmãos, quando Paulo, que está nesta situação, sem saber qual vai ser o seu futuro, ele confronta os filipenses com este choque de realidade. E este choque de realidade que ele vai trazer agora, de coisas práticas para a vida deles, tem muito a ver com o final do capítulo 3 que nós vimos, por causa da nossa interrupção, há quase um mês atrás. No final do capítulo 3, Paulo começa a sua última sessão desta carta, o capítulo 4, à luz desse capítulo 3, tratando de coisas específicas da vida das pessoas. E qual é o contexto que eu estou me referindo? Versículo 20 e versículo 21. É só você virar talvez a página da sua Bíblia, ou olhar na coluna anterior. Lá Paulo diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, meus irmãos, no capítulo anterior, na nossa mensagem anterior, na série de Filipenses, nós vimos que Paulo, na situação que ele está, ele chama os filipenses a terem a mesma ideia. Porque nós estamos tão próximos da morte como quem está no corredor da morte, ou sofrendo de uma doença fatal. Porque nós não temos absolutamente nenhuma ideia de quanto tempo de vida nós temos. E antes que você pense que eu estou trazendo aqui uma mensagem em tom pesado ou lúgubre, na verdade o que eu quero, meus irmãos, é situar a nossa mensagem, o nosso tema está lá em cima, à luz da eternidade, que de lúgubre não tem nada, quando você conhece a Cristo. A eternidade para nós é gloriosa. A eternidade para nós é uma bênção a ser esperada, a ser ansiada. Nós vimos nesta mesma carta, nas palavras de Paulo, que ele ansiava partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Lembra desse texto? Então, meus irmãos, Paulo está aqui seguindo o mesmo raciocínio desta breve carta, porque ele vai tratar com os filipenses que há algumas questões nas vidas deles que estão sendo vividas à luz desta terra e não daquela. Que estão sendo vividas como se eles fossem cidadãos deste mundo. Mas no versículo 20 ele diz: nossa cidadania é de lá. Nós não pertencemos aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui, bem humorado. Uma irmã da minha infância, uma vez estava indo para casa e ela morava na época ao lado do cemitério do Cacuia, no Rio de Janeiro. E ela tinha uma correntinha que segurava seu óculos de leitura, dourado.
E o assaltante a parou, saindo das sombras, deu voz de assalto. Ela tentou conversar com esse assaltante. Ele não aceitou os argumentos dela, porque queria a correntinha banhada a ouro. Aí ela resoluta disse: meu jovem, já que você não quer ouvir a voz, estou lhe falando de Jesus, você não quer, não tem problema, pode levar. Aí ela deu uma pausa, olhou por baixo dos olhos. A irmã Margarida tinha essa ideia, essa mania. Olhou por cima dos óculos assim e disse: eu não sou deste mundo. Do lado do cemitério do Cacuê. Ela quis dizer uma coisa: o ladrão está correndo até o dia de hoje. E ela contava isso pra gente no culto de oração. Como é que você ora depois de uma situação dessa? A gente ia orar e lembrava dela olhando por cima dos óculos e falando uma coisa dessa. Mas ela tem a perspectiva certa. O ladrão levou? Sou deste mundo. O problema aconteceu? Sou deste mundo. Esse é o diagnóstico? Estou mais perto do outro mundo. De maneira nenhuma, irmãos, eu quero levar ou tratar os problemas da vida de maneira leve. Porém, como cristãos, tratá-los de maneira pesada, alguma coisa está profundamente errada. No nosso texto hoje, meus irmãos, nós vamos ver que Paulo vai colocar as coisas em perspectiva. Seguindo a linha de raciocínio, o texto não tinha versículos e capítulos quando ele escreveu. Paulo está construindo essa ideia. Olhe para a sua vida à luz da eternidade. Largue os probleminhas, largue as picuinhas, largue os problemas interpessoais, à luz de quem você é em Cristo e à luz da obra que Ele já realizou na sua vida. Agora, o nosso contexto começa com o versículo 1, que em si já é maravilhoso, mas está a parte dos pontos que nós vamos expor hoje, mas precisa ser exposto também. Pois bem, meus irmãos, todos nós já passamos por aqueles momentos, aqueles eventos chocantes que nos faz repensar prioridades e valores. E hoje nós vamos ver a mesma coisa diante desse texto que nós temos à nossa frente. O versículo 1 começa dizendo: portanto, ligando o que ele está falando ao que ele estava tratando anteriormente, como nós estamos fazendo na nossa mensagem. Meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Meus irmãos, o texto começa com amor e saudade, coisas que marcam o relacionamento de Paulo, o prisioneiro, com a igreja dos Filipenses, uma igreja amada, uma igreja que ele não via há algum tempo. Temos nós percebido isso desde o começo. Ele trata esta igreja com carinho e declara claramente que até o ir a Cristo é bom, mas ele está apertado em querer ficar por causa deles, dos filipenses, e do investimento que ele ainda poderia fazer na vida deles caso fosse solto. Então, meus irmãos, a isso que nós vimos no texto todo, o amor e a saudade de Paulo, ele acrescenta chamando a esta igreja de sua alegria e coroa. O tema da alegria que nós vimos constantemente nessa carta, como nós já falamos em outras mensagens, se alguém não contasse ou não observasse, esta é uma carta escrita por um prisioneiro, muita gente não perceberia. Porque não há lamúria, não há queixas, não há lamentações. O tema da alegria vai se repetir, ou tem se repetido nos 3 capítulos anteriores, e nós vamos ver bastante, como nós lemos agora, no capítulo 4 também. Então esta alegria, meus irmãos, reflete que Paulo tem uma perspectiva diferente daquilo que está acontecendo com a vida dele. Que Paulo consegue, apesar dos problemas, ter uma disposição melhor. E por que ele tem esta disposição? Porque ele está prestando atenção naquilo que realmente vale a pena. No contexto, as vidas daquela igreja que haviam sido ganhas durante seu ministério e depois, que haviam sido edificadas no seu ministério o tempo que ele passou em Filipos e depois, e isso trazia alegria ao apóstolo. E além de alegria, ele usa a expressão de coroa. A expressão grega, Stéphanos, é a ideia da coroa daquele que chega em primeiro lugar e recebe a coroa de louros. Paulo está usando aqui, meus irmãos, uma figura da cultura e do esporte greco-romano, que nós temos nas Olimpíadas, em que a pessoa que chegava em primeiro lugar, né, no nosso mundo moderno, se é na Fórmula 1, ganha um troféu, uma garrafa de champanhe.
Se é no futebol, ganha uma medalha, o time todo ganha um troféu e assim por diante. Naquela época era uma coroa. E ele colocava essa coroa e às vezes ele era levado num carro, numa biga, né, aberta, para poder receber os aplausos das multidões, porque ele era um vitorioso em um esporte. Paulo usa, meus irmãos, a expressão de coroa em todos os seus escritos como significado de recompensa, galardão. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que todo cristão, desde o momento em que se converte, no marco zero da sua vida com Cristo, começa um processo de recompensa por absolutamente, preste bem atenção, tudo o que você faz na sua vida para Deus. Na verdade, Jesus usa uma expressão minimalista para explicar que até um copo d'água que nós damos em nome de Jesus é recompensado. Jesus não se referia, meus irmãos, ou Deus não se refere apenas a uma grande obra. Não, eu vou ser recompensado se eu largar tudo que está aqui e for lá para o Burundi, na África, pregar o Evangelho. Não, com certeza você vai ser recompensado. Mas eu e você, nas nossas vidas, entre aspas, corriqueiras e normais aqui na cidade, tudo que nós fazemos para glorificar a Deus é recompensado. Recebe um galardão, este é o termo bíblico, uma recompensa, e aqui é traduzido para Paulo, nesta situação, como coroa. Um reconhecimento do seu ministério. E é interessante, meus irmãos, que o mesmo termo Paulo usa em 1 Tessalonicenses capítulo 2 para tratar aquela igreja também. Versículo 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa? Em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. Não são vocês? De fato, vocês são a nossa alegria e a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, quando eu imaginava sobre Paulo escrevendo e olhando para aquelas pessoas, ou lembrando daquelas pessoas, melhor dizendo, quando ele estava escrevendo, eu fiquei pensando em algumas conquistas que as pessoas falam hoje no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico. É interessante que a igreja moderna parece que se alegra quando constrói templos, quando tem grandes ministérios, ou ministérios que eles consideram abençoadores, quando realizam grandes eventos. E muitas vezes eles são extremamente celebrados, extremamente comemorados, ou até demais às vezes, em comparação com aquilo que era o foco e a alegria de Paulo. Isto é, pessoas alcançadas e transformadas pelo Evangelho. Uma certa denominação começou a receber algumas críticas, porque revelou na mídia, ao público, o desejo de construir uma sede de mais de 280 milhões de reais. É claro que vem, meus irmãos, aquela pergunta simples: para quê? Esta semana alguém me perguntou também pelas redes sociais o que eu achava do falso Templo de Salomão erguido pela Universal lá em São Paulo. 600 milhões de reais. Na época em que ele foi inaugurado, eu calculei, baseado nas informações da Junta de Missões Mundiais, quanto custa um missionário no exterior por mês. Ele custa aproximadamente $2.000. Não, irmão, ele não recebe $2.000. Disso aí há um fundo de aposentadoria, a FGTS, há um fundo da passagem dele, que ele tem que de quando em quando vir ao Brasil, tem um seguro saúde, porque ele está às vezes no meio do nada, no cerrado, né, africano, e se tem um problema de saúde, a vida dele deve ser preservada. Há as taxas de transferência internacionais de dinheiro no montante de $2.000 por mês. Hoje é algo em torno de R$7.000, por causa da alta do dólar. E na época eu calculei quantos missionários, por quanto tempo, uma inutilidade como o Templo de Salomão poderia sustentar. Quantas obras que nós temos de alfabetização, de higiene bucal, de saúde, dos nossos missionários, especialmente na África, poderiam ser mantidas. Porque hoje, meus irmãos, a
a ideia de que há um ministério realizado são coisas vultuosas. São templos suntuosos. E eu quero colocar meus irmãos de público diante desta igreja, diante de uma câmera, que o dia que nós partimos para uma propriedade própria, que o Senhor nos dê a sabedoria de fazer algo funcional, algo prático. Confortável sim, mas de maneira nenhuma exalando luxo para tudo quanto é lado. E aplicarmos o dinheiro que o Senhor tem nos dado com sabedoria. E aplicarmos a maior parte dele na obra para ganhar vidas. Que como Paulo está registrando aqui, meus irmãos, este é motivo de alegria e de coroa. Vidas alcançadas e transformadas pelo Evangelho. As pessoas são a coroa, isto é, a recompensa de Paulo. E da mesma maneira, na vida de qualquer cristão, eu e você que investimos na nossa vida em ganhar e cuidar de outras vidas. O objetivo, meus irmãos, é a recomendação final que Paulo coloca no versículo 2. No versículo 1. Para que permaneçam firmes. Paulo acabara de dizer, vocês são minha alegria e minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Hoje de manhã nós lembrávamos como Paulo deve ter ficado entristecido, meus irmãos, depois da notícia do que estava acontecendo na igreja dos Gálatas. Como eles estavam abandonando o Evangelho. Como eles estavam indo atrás de outro, entre aspas, Evangelho, que não é Evangelho. Paulo fala isso. E eu quero dizer uma coisa para você. Investir em vidas humanas, mesmo espiritualmente, é um negócio sem absolutamente nenhuma garantia. Porque se houvesse alguma garantia, meus irmãos, por exemplo, este salão não caberia. Ao longo desses 12 anos, nós investimos muitas vezes em pessoas. Gastamos horas. Eu, você, diversos irmãos desta igreja. Uma vez meu pai até me repreendeu, estávamos até as 2 da manhã com um casal em nossa casa aconselhando. Onde está essa pessoa? Onde estão essas pessoas? O Senhor Jesus nos adverte na parábola dos solos, em que ele retrata 4 tipos de solos. A semente que cai no primeiro, no segundo e no terceiro não tem fruto. Apenas a semente que cai no último solo apropriado, bom para o plantio, é que dá fruto. E muitas vezes, meus irmãos, nós vamos investir em vidas. Nós vamos evangelizá-las. Elas vão talvez entender ou passar por algo que eles entendam como conversão, virão, vai ser discipulado, vai ser tratado, vai ser ensinado. Mas como diz o texto de Jesus, vem os problemas da vida, os ataques do inimigo, e pela porta que um dia entraram, nunca mais entram e vão-se embora. Paulo passou por isso também. Pessoas o abandonaram, pessoas o traíram, pessoas voltaram atrás. E você não vê, meus irmãos, isso contido no que Paulo fala. Há uma tremenda disposição de continuar servindo a Deus diante de pessoas que são a sua alegria e a sua coroa. Então hoje, meus irmãos, diante dessa realidade, da nossa realidade eterna que nós vimos desde o começo, o resto do nosso texto hoje vai nos trazer 4 lições, das quais nós veremos 2 hoje. E a primeira lição se encontra no versículo 2, no versículo 3, é a seguinte: mantenha a comunhão nos relacionamentos. Então, a este povo que Paulo trata como sua alegria e a sua coroa, a primeira ordem de Paulo é que eles mantenham, diante da realidade eterna, a comunhão nos relacionamentos dentro daquela igreja. E o texto diz: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Irmãos, diante desse texto, algumas décadas atrás, alguns teólogos, entre aspas, neoliberais, quiseram dizer que esses 2 nomes, Evódia e Sintique, eram, na verdade, alegóricos e significavam facções
judias e gentílicas que estavam se degladiando em discordância dentro da igreja. E essa é uma daquelas interpretações que eu pego o texto, viro o texto, balanço o texto, porque não vejo onde que a criatura encontra um negócio desse, o que nós acabamos de ler. Mas a verdade é que gente escreveu livro defendendo esta tese. E além de não haver absolutamente nenhuma indicação disso no texto, no final do versículo nós lemos que eles estão escritos no livro da vida, e você não pode escrever uma ideia alegórica, uma facção no livro da vida. Então é claro, meus irmãos, que ele está falando de duas mulheres de carne e osso, duas irmãs daquela igreja. Muito bem, interpretações imaginativas à parte, não se sabe, na verdade, o motivo da desavença entre essas duas mulheres. Pode ser algo pessoal, pode ser algo familiar, pode ser algo ministerial, não se sabe. Mas, ao ser tratado pelo apóstolo, o que quer que seja, o mais importante é a quebra da comunhão em si. Tanto que foi digno de ser citado pelo apóstolo Paulo na sua carta. Isso, meus irmãos, provavelmente estava afetando a igreja toda, porque ele trata publicamente algo que já era notório. Duas irmãs que trabalhavam em harmonia, agora estão as turras, agora estão as desavenças. Isso, de certa forma, estava criando provavelmente problemas dentro da igreja, em alguns tomando a parte de uma e outros tomando o lado de outra, e isso preocupava profundamente o apóstolo. Perceba, meus irmãos, que pouco importa para Paulo quem está certa, pouco importa para ele quem está com a razão. A exortação do apóstolo, a ordem do apóstolo é: vivam em harmonia. E vem em tom imperativo. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo o seguinte: engulam as suas diferenças, resolvam as suas diferenças, ministrem graça uma à outra, perdoem-se, mude o foco, olhe a partir da eternidade. Lembre que a repreensão aqui é pública. Ou seja, isso demandaria dessas duas mulheres uma providência, porque agora algo que já era público vem lá de Roma, pela pena de Paulo, com uma ordem para que essas irmãs resolvam aquele problema. Eu gosto, meus irmãos, da liderança de Paulo. É aquela liderança que não fica tentando apaziguar, agradar, falar de coisas periféricas do problema. É aquela liderança que não fica ouvindo os mais. Nós estamos assim, mas também, Paulo, ela. Mas também teve essa questão dela. É muito provável que as pessoas que vieram de Filipos tenham contado para ele os detalhes do problema. Cadê? As circunstâncias atenuantes, como diria o pessoal do direito. Contudo, Paulo não dá trela para essas questões, que são, meus irmãos, geralmente aquelas em que nós nos agarramos. Eu estou com um problema no meu casamento, mas pastor, o senhor não conhece a minha mulher. Eu estou com um problema no meu casamento, mas esse homem, pastor. Quando nós falamos hoje de manhã, meus irmãos, foi exatamente a estratégia de Adão quando confrontado com Deus, por Deus. Adão, comeste da árvore que eu disse que você não comesse? Não, senhor, olha só, eu comi, tá bom? Mas esse não é o problema. O problema é a mulher que o senhor me deu. Em última análise, de quem era a culpa, irmãos? De Deus, que deu o produto defeituoso. Nós nos agarramos, meus irmãos, ao que não é o foco da questão. Algum tempo atrás, uma pessoa veio à minha casa, ainda começando a caminhar com o Senhor, e falou de um problema que está tendo com determinada pessoa. E como essa pessoa tem lhe roubado a paz, como essa pessoa tem lhe atormentado, como essa pessoa tem isso, tem aquilo. Eu deixei falar. Depois de deixar falar bastante, falei assim: olha, eu vou lhe dizer o que você tem que fazer com ela. E ela se preparou na cadeira e disse: você tem que amá-la. Ela assim, mas como assim? Pois é, não tem como nem se. Você tem que amar. Você veio perguntar a um pastor, a um cristão, o que você deveria fazer. Então você não vai ser adulada, eu não vou ficar aqui chorando as pitangas com você,
Eu não vou ficar aqui lambendo as feridas com você. Eu vou lhe dizer o que a palavra fala. Você é uma pecadora, ela é uma pecadora também. O pecado dela está lhe afetando e você está manifestando mais pecado ainda por não conseguir suportar o que ela está causando na sua vida. A saída de Jesus é amar. É servir aquela pessoa. Fiz isso inspirado em Paulo. Não tem churumelas, não tem... Mas vamos ver aqui as questões atenuantes. Passem dos probleminhas e vivam em harmonia. Porque isso já está começando a contaminar a igreja. E vivam em harmonia e ainda diz no Senhor. Porque Ele é o foco. Quando Ele é o foco, os problemas começam a diminuir. Pastor, isso não é psicologia barata não? Não. É teologia bem cara. Jesus propôs, meus irmãos, que alguém devia 300 trilhões de quatrilhões de dólares para outra pessoa. E aquela pessoa foi e perdoou a sua dívida. E essa pessoa que teve essa dívida imensa, impagável, perdoada, encontrou um outro conservo que devia a ele 100 reais. E mandou prender por causa dos 100 reais. E aquele primeiro que havia perdoado a dívida enorme, soube disso e disse, mas peraí, ele perdoei uma dívida impagável e você não pode perdoar 100 reais daquele ali? Ora, bolas, não é a mesmíssima coisa que eu recebi do Senhor Jesus? Um perdão impagável. Que ainda se eu tivesse 1 milhão de vidas, eu não poderia pagar pelos meus pecados. Alguém vai, pisa no meu calo e diz assim, morra. Tem que sofrer porque pisou no meu calo. Tem que pagar. Então você vê, meus irmãos, que o Paulo está tratando aqui é tirar essa rusga de relacionamento do âmbito desta terra e jogar para a eternidade. Nós somos cidadãos de lá. Vocês estão se comportando como cidadãos daqui. Resolvam esse problema entre vocês. E para lembrá-las a elas lá da pequenez da sua contenda diante de coisas mais importantes, um prisioneiro lhes lembra da luta que passam quando ele menciona o quê? O companheiro de jugo. Ele faz uma recomendação no versículo 2, meus irmãos, a alguém que ele não diz quem é. Provavelmente, Epafrodito, o carteiro, né, que levou a carta aos Filipenses, havia sido orientado a entregar esta carta nas mãos do principal presbítero daquela igreja, o que nós chamamos de pastor. Alguém que já havia sofrido pelo evangelho, por isso o termo usado por Paulo, companheiro de jugo. Mas não é só isso. Mesmo a dupla, Evódia e Sintique, lutaram, diz o versículo 2, ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Está dizendo assim, Evódia, irmã Sintique, olha o que nós já passamos por causa do evangelho. Olha a nossa história, olha o que nós percorremos. Não só lembre-se do Senhor, versículo 2, mas lembre-se do que nós já fizemos pelo Senhor. Resolva esse problema entre vocês. Esse problema é pequeno. Esse problema é minúsculo à luz da eternidade. Porque essas irmãs também eram guerreiras, eram trabalhadoras na causa do evangelho no primeiro século. E aí Paulo encerra o versículo dizendo os seus nomes, de todos esses, estão no livro da vida. Meus irmãos, a coisa mais importante no mundo é ser salvo. Hoje eu conversava com a irmã me dando os parabéns pela data de hoje. E ela falava assim, meu pai não está mais comigo. Já está na glória. Nós passamos alguns minutos ali teclando e falando assim, mas irmã, que consolo maravilhoso é saber que os nossos andam com o Senhor, que nós estaremos para sempre juntos. Que maravilha é saber que para o cristão não há adeus, só tem até logo. E mesmo que a irmã esteja passando esse Dia dos Pais sem o seu pai presente, sabe muito bem que ele está muito melhor do que nós, já experimentando a glória de Deus. Paulo encerra, meus irmãos, de novo, à luz da eternidade. Os nossos nomes estão no livro da vida, meus irmãos. Talvez vocês estão brigando porque o nome de alguém
está no livro do devedor. Talvez vocês estejam brigando porque o nome da outra está no seu livro de devedores consigo mesmo. Será que você tem esse livrinho, irmãos? Uma listinha negra? Você vai anotando o nome das pessoas. Aí vai colocando um asterisco de demérito do lado. Isso aqui já tem uns 3 asteriscos. Está longe dos 490, 70 vezes 7 que Jesus disse para perdoar, né? Então vou continuar marcando aqui. Mas você sabe, né, meus irmãos? Sobre o perdão, não vamos estabelecer uma meta. Quando nós alcançarmos a meta, nós dobraremos a meta. Para alguma coisa essa frase serviu. Perdão não tem limite. À luz da eternidade. Mantenha a comunhão nos relacionamentos. Segundo lugar, meus irmãos, o versículo 4 e 5 nos ensina: preserve amor e alegria nos relacionamentos. Preserve amor e alegria nos relacionamentos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não se trata, meus irmãos, de um otimismo descabido, nem muito menos de escapismo, de negação. A alegria bíblica é bem ciente, é bem consciente das dificuldades que se está vivendo e das lutas que se está enfrentando. Mas qual é a diferença dessa alegria? Por que Paulo pode nos exortar a ela e ainda assim compreender a luta, a dificuldade que ele está passando em uma prisão romana? Simples. Essa alegria precisa da qualificação que vem depois. No Senhor. O texto disse: alegrem-se sempre no Senhor. Não uma alegria por causa de um filme engraçado, de uma notícia engraçada, de algo divertido, ou porque você achou mais um videozinho no YouTube com filhotinhos de gatos e cachorros e ficou rindo sozinho. Não. Esta alegria, meus irmãos, ela está arraigada na obra da cruz, naquilo que o Senhor Jesus é na minha e na sua vida. Está arraigada à luz da eternidade. Está tirando os seus olhos das circunstâncias aqui e colocando os seus olhos na eternidade. Lhe colocando, meu irmão, com uma visão diferente da sua vida, dos seus valores, das suas escolhas. Quer ver um paralelo? De vez em quando você vê aquelas frasezinhas nas redes sociais, né? A fé vence tudo. Certo? Errado. Fé em quê? Fé em quem? Se a frase fosse a fé em Cristo vence todas as coisas, aí eu concordo plenamente. Mas eu ainda teria que explicar que a vitória não é segundo os meus padrões, mas os padrões dele. Que Jeremias foi vitorioso e comeu o pão, viu? Que Jeová amassou. Jó foi vitorioso e também comeu desse pão que Jeová amassou. Não foi o diabo, não. O diabo só fez o que ele fez porque Deus permitiu na vida de Jó. Mas foram vitoriosos. Por quê? Porque foram fiéis e foram obedientes. Então, realmente, a fé em Cristo vence todas as coisas. Meus irmãos, fé pela fé serve de nada. A fé em Cristo serve para tudo. Este é realmente o diferencial da alegria. Paulo faz uma separação. Eu estou contente. Eu estou dizendo para vocês serem também contentes e alegres por causa daquilo que Cristo tem feito na nossa vida. Sabe onde ele quer chegar, meus irmãos? Olha o nosso segundo ponto. O problema de relacionamento de vocês é porque vocês têm perdido de vista, de foco, a alegria cristã que deveria impulsionar a sua vida. E veja bem, meus irmãos, esse não é um conceito do Novo Testamento apenas. Lá no Antigo Testamento, o profeta diz: a alegria no Senhor é a nossa força. A coisa estava preta ao redor do profeta. A coisa estava feia no povo. Idolatria, pecado, adultério. E aí ele prega esperança, prega arrependimento, que o povo se volte para o Senhor. Volte para a simplicidade do relacionamento com o Deus de Israel. E aí ele completa: porque a alegria no Senhor, a alegria nos propósitos eternos de Deus é a nossa força. Se você ficar esperando no homem, meu irmão, você será acometido de uma tristeza, de uma ansiedade, que é a coisa para a semana que vem nós tratarmos.
que vai comer, corroer você de dentro para fora. Mas quando a nossa esperança e a nossa alegria estão unicamente no Senhor, nós podemos, tal como o apóstolo Paulo, e tal como ele está exortando a essas irmãs, viver uma vida completamente diferente, inclusive nos relacionamentos. Um certo comentarista coloca esse versículo 4 da seguinte maneira: os apelos de Paulo para a alegria nunca são meros encorajamentos. Eles atiram as igrejas desanimadas de volta ao seu Senhor. Estes apelos são, acima de tudo, apelos à fé. Obviamente, a fé em Cristo. Por que, meus irmãos, você fica desanimado na sua vida cristã? Por que você fica desmotivado para as coisas de Deus? Porque eu e você perdemos o foco. Pegando aqui de uma forma simbólica a experiência de Pedro sobre as águas. Lá está Pedro, lá vem Jesus andando. O pessoal acha que é uma assombração, uma visagem. Ele diz: não temam, sou eu. Ah, então tá bom. Mas se é o Senhor mesmo, fala que eu posso ir aí. Pedrão, né? Sempre ele. E aí Pedrão desce do barco. E aí ele desafia, porque Jesus estava fazendo isso, todas as leis da física, da flutuabilidade dos corpos. Nossa, eu fui lá no 2º grau. E ele começa a caminhar onde ele não tinha como caminhar. O que diz o texto, meus irmãos? Então Pedro começou a prestar atenção em quê? Na tempestade, nas ondas. Tirou os olhos de Cristo. Meu amado irmão, na vida cristã você está sempre andando sobre as águas. Na vida cristã você está sempre desafiando as possibilidades e as leis que estão contra você. E se você tirar os olhos de Cristo, escreva aí, você vai desanimar. As lutas serão maiores do que você consegue. Eu não estou alegorizando o texto de Pedro, mas estou tirando as conclusões de que quando ele tirou os olhos de Jesus e prestou atenção nas circunstâncias, o que aconteceu? Bluf. Lá para o fundo vai Pedrão. Fazer nado sincronizado debaixo d'água. E Jesus vem e o resgata e repreende a falta e a pouca fé que este homem tinha. Por quê? Perdeu o foco. Bem, como que eu posso ter esta alegria? Como que eu posso ter esta disposição? Além, é claro, da dependência de Cristo e do seu poder. No versículo, meus irmãos, 5, Paulo fala: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O segredo é: seja amável no tratamento com todos. E isto que significa amabilidade, ou em outras versões, moderação, como é traduzida, significa o seguinte: é a disposição de se comportar ou reagir de forma contrária às ofensas e aos ataques. Entendeu como é que é aqui? Lá vem a pessoa espumando. Você trata bem. Você devolve no sentido contrário ao que a pessoa está. Lá vem a pessoa com 3 paus e 5 pedras. Você lembra do cordeiro diante dos seus tosqueadores, mudo. Isso é Isaías capítulo 53, falando sobre Jesus. Aquele, meus irmãos, que tinha o poder de, diante das zombarias de Herodes, que diante da postura de Pôncio Pilatos, você não sabe que eu tenho autoridade de lhe soltar? Coitado. Diante dos soldados romanos que o açoitavam, Jesus tinha, meus irmãos, literalmente o poder de fazer assim, ó. Sabe aqueles filmes em que a pessoa é pulverizada? Filmes de ficção científica? Em que a pessoa desaparece assim, que um raio cai e a pessoa... acabou? Só fica aquela fumacinha no ar. A ficção científica faz isso no filme, o homem não tem como fazer isso na prática. Mas o nosso Deus pode, e Jesus é Deus encarnado. Agora você tem este Deus, e diante da afronta do homem, o que Jesus faz? Ele segue o plano e o propósito de Deus. E eu e você?
Eu quero agora que você lembre esta semana, semana passada, mês passado, não importa. A última vez que você foi afrontado. Eu vou para o Detran. Vá você para onde você quiser. Como já disse para os irmãos, o Detran é a sucursal do inferno. Você é abusado, você é desrespeitado, seu tempo não vale nada. Será que eu consigo olhar para o versículo 5 e dizer: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos? Será que a minha amabilidade, a minha moderação foi conhecida no Detran? Você lá diante do seu chefe abusado? Você diante do seu parente, seu familiar? Meus irmãos, perceba que a receita de Paulo para que estas irmãs e todos os irmãos restaurem o seu relacionamento em amor e alegria não é ficar orando. Não que a oração seja valiosa, pelo amor de Deus, irmãos, claro que é, mas não é que ficar orando assim: Senhor, eu quero ser amável. Me dá mais amor, Deus. Eu já orei 1 minuto e meio, eu vou ficar aqui mais 1 minuto e meio orando, quero amar. Porque, irmãos, essa muitas vezes é a nossa postura. Senhor, eu quero amar mais. Aí Deus vai e coloca lá no meu trabalho uma pessoa insuportável. Aí você diz: Deus, o que fizeste comigo? Eu falei: eu respondi a tua oração. Eu quero que você pense, meus irmãos, na pessoa mais querida desta igreja, na sua opinião. Vai variar, é claro. Pense naquela pessoa, sabe, que você não faz um esforço para gostar dela. Como diz aquela pessoa que é melhor que dinheiro achado, que ela, nossa, mas é uma seda. Você acha que é esse tipo de pessoa que Deus vai colocar do seu lado para que a sua amabilidade seja conhecida pelos homens? Por favor, vamos mastigar uma gelatina, né? Porque muitas vezes nós oramos e nós queremos isso, que haja aqui uma coisa mágica. Agora perceba, meu irmão, Deus poderia transformar de tal maneira o seu caráter, a sua personalidade, a sua capacidade de amar, que isso realmente instantaneamente acontecesse na sua vida? Poderia. Fazer não faria. Porque Ele tem determinado, meus irmãos, que a transformação, a santificação, assunto da nossa EBD de hoje, na sua vida, seja um processo de você dizer não a si mesmo. Porque, meu irmão, dizer não diante de um balconista sorridente, cheiroso, disposto, que diz: não, eu vou ajudar o Senhor, eu vou lá e tal. E você diz: rapaz legal, né? Se eu tivesse uma filha, casar com ele. É fácil. Mas você ser amável diante de uma pessoa que nem levanta os olhos para lhe dar um bom dia, que não lhe dá atenção, que é a sua vez e ela atende a pessoa que está ao lado, ou alguém que vai por trás no balcão porque está levando ali o papel do primo de 5º grau que pediu para dar uma adiantadinha. Quem já viveu isso aí? E você fica assim: a vontade de estrangular a pessoa só um pouquinho. Então, como é que a gente consegue ter essa amabilidade? O texto termina, meus irmãos, dando o resto do segredo. Não se trata de uma atitude passiva ou de quem se entrega por fraqueza, mas sim de alguém que confia na promessa do final do versículo: perto está o Senhor. Ame, seja amável, seja moderado, deixe com Deus tratar com a outra pessoa. Este é o significado, meus irmãos, do perto está o Senhor no final do versículo 5. Faça a sua parte. Ame, sirva, perdoe, humilhe-se. Perto está o Senhor. Deus está presente, meu irmão, na sua ofensa. Ele está ali ao seu lado, está testemunhando a sua perda, humanamente falando. Ele está anotando tudo e a sua recompensa, o seu ganho, será real. Porque, meus irmãos, nós somos como cristãos convocados assim, sofrer a perda. Começando dentro da nossa casa. Não fizeram o que deveriam fazer para comigo, não tem problema, eu faço. E faço para com outra pessoa também. Não cuidaram de mim, não trataram de mim como eu até deveria ser, não tem problema. Eu cuido aqui.
mas eu vou retribuir da maneira como a palavra de Deus me fala. Ah, pastor, mas até quando isso? Não sei, meu irmão, o texto não tem prazo de validade. Não coloca um limite. Não coloca uma meta. Deixa a meta aberta. O que significa, meus irmãos, que obediência à palavra de Deus não tem o mais de Adão. O senhor está falando aqui, estou entendendo, tá? Vamos lá, vamos recapitular. Que se eu for moderado e amável no meu tratamento com as pessoas, Deus vai cuidar do restante, joia. Então eu vou, mas olha, mas tem hora, eu já começo as minhas desculpas. Mas tem gente, mas tem circunstância, mas tem repartição pública. E nós, meus irmãos, damos ocasião à carne com as nossas próprias desculpas. Nós somos chamados, nós somos convocados, meus irmãos, por um prisioneiro, por alguém encarcerado, para que diante da nossa realidade eterna nós possamos manter a nossa comunhão nos relacionamentos e mais ainda, preservar com amor e alegria esses relacionamentos. Os dois âmbitos, meu irmão, que eu quero que esta semana você questione e examine o seu coração, principalmente para aplicar esse texto, é a sua casa e a sua igreja. Não que os demais lugares não sejam importantes, claro que são. Mas eu quero, em nome de Jesus, desafiar você a examinar, à luz desta palavra, como que você está dentro do seu lar, para com os seus pais, para com os seus filhos, para com o seu cônjuge, e como você está dentro da sua igreja. Tem gente, meus irmãos, que hoje em dia, de propósito, procura igrejas grandes para se esconder na multidão. Aqui tem 500, tem 600 pessoas, eu entro, dou aquele bom dia, aquela boa noite protocolar, sento no meu lugar, na cadeira ou no banco, o culto é bom, é estruturado, o coral é maravilhoso, acabou a última oração, pá, eu pego minha Bíblia, vou embora. Sabe o que essa pessoa está perdendo? O meio de graça que Deus propôs para nós nos relacionamentos, uns aos outros, no ferro que afia o ferro. Eu disse para um irmão que lá em Águas de Lindóia que pastoreia uma igreja desse tamanho. Eu falei para ele, a sua igreja vai experimentar uma nova dimensão de maturidade espiritual quando você começar com grupos pequenos. Porque você ficar perdido no meio de 800 pessoas é diferente de você ter que semana após semana se relacionar mais perto com 10, 15 ou 20 pessoas. Não importa o tamanho. Nossa igreja é pequena, perto dessas. Será que há pessoas aqui dentro que você evita? Será pessoas aqui dentro que você cumprimenta com um plástico sorriso? E aí é o limite do que você gostaria e você se deixa se aproximar dessa pessoa? Está na hora de fazer aqui um amigo oculto de junta panelas e você, diante da soberania de Deus, começar a cair com pessoas que você às vezes nem sabe direito o nome. Porque, meu irmão, uma simples desavença entre duas mulheres foi importante o suficiente para incomodar o apóstolo lá na sua prisão. Significa, meus irmãos, que Deus não vê de maneira pequena isso no meio do corpo de Cristo. Semana que vem nós continuaremos esse texto, continuaremos pensando neste tema, refletindo sobre nossa vida aqui, à luz da eternidade. Tire um tempo esta semana com a sua família para conversar sobre esta mensagem. Tire um tempo para se preparar para o seu grupo de vida e tratar com profundidade aquilo que nós vimos aqui nesta noite. Vamos orar? Deus querido, nós nos alegramos, ó Deus, porque a Tua palavra não deixa de tratar questões muito importantes entre nós. Depois, ó Deus, de 3 capítulos que falaram de coisas tão maravilhosas, este é um pequeno texto que vem realmente incomodar. E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito de verdade nos incomode e nos aproxime da Tua verdade e nos confronte, ó Deus, com nossas desculpas, meias verdades e até mentiras nos relacionamentos. E nós possamos, ó Deus, passar
ir além de limites que nós nos impomos. E a tua palavra diz não. E o possamos fazer para a honra e para a glória do Senhor da igreja, Senhor meu e dos irmãos em todos os meus relacionamentos. Nos ajude também lá no mundo, com pessoas que não te conhecem, que nós possamos compreender, ó Deus, que a nossa opção, que a nossa ordem é a mesma para com cada um deles. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.